nós estamos recebendo o Daniel Brum, que nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas experiências e o que ele viu em outros lugares. Daniel, boa tarde. Boa tarde, Fabíola, tudo bem? Tudo bem. Primeiro vamos falar assim, qual é a formação do Daniel? Sim, eu sou médico veterinário, sou formado em Lavras, lá no sul de Minas, sou mestre em agronegócios e trabalho aqui na região com uma empresa de consultoria na área de bovinocultura, tanto de leite quanto de corte. E hoje, inclusive nesta semana, nós recebemos alguns vídeos aí desde a semana passada. Eu quero até deixar meu abraço para o Joel Dalcin, do Rio Grande do Sul, né, que tem trazido para nós problemas da realidade do pecuarista de leite. Sim. E ali no Rio Grande do Sul a situação ainda está mais dramática, até porque eles estão pertinho de um grande concorrente. E você esteve fazendo umas visitas, não foi isso? Tive. Passamos uma semana fazendo visitas na região de todo o Uruguai, focado bastante no leite, também visitamos algumas fazendas de corte, para entender o que nós podemos trazer de interessante. Porque eu concordo com você, que nós irmos no vizinho e querer implantar o jardim dele na nossa casa, não vai funcionar, porque não temos o mesmo espaço, não temos o mesmo sol, não temos... Ah, mas o sol não é o mesmo? Não, a sombra da minha casa está para um lado, a da dele está para outro, o vento entra de um lado, o outro entra de outro. Então a gente tem que ir lá, olhar e trazer as adaptações para a gente. É verdade. E aí até aquele questionamento, inclusive num dos materiais que o Joel Dalcin encaminhou para nós, o produtor questiona se a qualidade produzida lá desse leite que está sendo importado, que está liberado para ser comercializado aqui, é a mesma, porque aqui também se exige muito qualidade. Vamos lá, Sim. Vamos por partes. Qualidade, Então, tá bom. Tem qualidade? Olha, em termos de qualidade, o que eu vi foi o seguinte: o Uruguai ele depende muito de exportação como um todo. Então, toda a produção agropecuária é voltada para o mercado de exportação. Então, quer dizer, já tem um padrão diferenciado. Exatamente. O padrão já é bem diferenciado. Todos os animais são rastreados, porque se não for rastreado, exatamente, 100% dos animais rastreados para justamente atingir esse mercado externo. O fato de ter aquela dimensão tão reduzida em relação ao Brasil, permite uma facilidade nisso? Ou você acha que isso aí não é a questão X? Olha, um uruguaio que a gente estava acompanhando a gente, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. O Uruguai é do tamanho do estado do Rio Grande do Sul, muito próximo um do outro. E ele fala assim, olha, vocês sempre falam que a questão maior é justamente o tamanho, que o Brasil é muito maior do que o Rio Grande do Sul. Mas se você pega o estado, se você pega simplesmente o estado do Rio Grande do Sul e o Uruguai, que tem o mesmo tamanho, você ainda consegue ver diferenças num tamanho reduzido tanto quanto. Então, quer dizer, se for olhar proporcionalmente falando, também continua tendo as diferenças. Sim, isso nas palavras da pessoa que estava acompanhando a gente, né? Eu concordo em partes, mas realmente, quando você tem um país mais reduzido, um país com 3 milhões de habitantes, fica muito mais fácil de você fazer qualquer política, né? Não resta a menor dúvida. Então, Com não certeza. tem como. E outra coisa, e por mais que ele queira defender-se, a hora que a gente fala assim, né, mesmo o Rio Grande do Sul, ele depende de uma política nacional que não é feita só para o Rio Grande do Sul. Sim. É uma política nacional que tem que atender o Amazonas, tem que atender o Tocantins com a Ilha do Bananal, tem que atender Roraima, Mapá com Macapá, né, enfim. É lógico. Mas e essa qualidade ali trabalhada, além do rastreamento? A parte zootécnica? Sim, coisas que eu vi que eu achei muito interessante nessa parte de qualidade, tá? Então, por exemplo, medicamentos. Medicamentos a gente não consegue comprar na mesma facilidade que são comprados. Antibióticos, por exemplo, aqui no Brasil. Então, você realmente precisa de uma receita veterinária. Ele é um medicamento controlado, ele só é colocado mesmo em prática se realmente for necessário. Ou seja, existe uma burocracia por trás. A partir disso, já subentende que aquela automedicação... Exatamente, ela é extremamente reduzida, né? Então, tem muito isso, o manejo racional também de antibióticos, por exemplo. Uma coisa que eu percebi na época que eu fui, que estava começando a ficar um pouco mais quente, mas ainda assim estava frio, na qualidade do leite, principalmente, isso ajuda. Porque bactérias, fungos, o que eles mais precisam? Precisa de umidade e calor. Então, se você tem um lugar que a temperatura é reduzida, automaticamente o desafio com bactérias e outros micro-organismos é muito menor, né?
Então, é uma acho que isso facilidade para facilita. o pecuarista do Uruguai. Sim, com certeza isso é uma facilidade para eles. E no manejo, ali naquele dia a dia de ordenha, como é que é essa estrutura deles? Eu fui em fazendas modelo, né? Claro. Então eu vi muitas coisas interessantes. A primeira coisa que eu achei muito interessante é o seguinte: fazendas pequenas você não consegue achar. Então a média do Uruguai é em torno de 2.000 litros por produtor por dia. Então são produtores que, como a margem é menor que a nossa, ele tem que produzir um volume muito maior para conseguir ter uma renda parecida. Então a margem de ganho dele A margem é menor. é menor. A margem é menor. A compensação para ele vem no volume, Vem do no aumento giro. de escala, exatamente, a escala de produção. Todos a pasto, até onde me foi passado, existem dois confinamentos no país, confinamentos de leite, né? Vou botar um freestyle, vacas estabuladas, certo? E o resto é a pasto. Eles têm muito isso na cabeça do seguinte: o que é mais barato? O barato é um alimento vindo de pasto. Um alimento que a vaca vá buscar ao pasto, para diminuir o custo com esse transporte, certo? Então eles fazem de tudo para aumentar a quantidade de vacas parindo exatamente no momento que tem mais pastagem. É que com essa fala sua eu me lembrei de, não sei se tem algum parentesco com você, o seu Brum ali de Paraíso das Águas, no Mato Grosso do Sul? Que eu saiba não, né? Mas a família já está bem espalhada, né? Eu mesmo já Então, estou o seu aqui no Ali do Brás. Brum é um rapaz que está com quase 90 anos e agora com a sua colocação, e ele está ali em Paraíso das Águas, produz um queijo espetacular, né? E o seu Brum, ele fala assim que não podemos ser garçom de vaca. É verdade. É por aí mesmo. É uma linha de raciocínio dentro da produção, né? Não é a única, mas realmente é uma linha interessante. E para lugares que têm acesso à pastagem e tudo, é uma coisa interessante. E essa pastagem, para ela ser eficiente e suficiente, tem um manejo mais adequado, uma correção de solo, essa questão aí, você conseguiu saber dessa parte também? Sim. Ao contrário do que a gente imagina, o solo do Uruguai é muito pobre. E ele tem muita pedra. Então a gente sempre pensa, é igual o solo da Argentina, que são solos extremamente férteis e tudo. Na verdade, não. Quando você vem para a parte da Argentina, sim. Mas no Uruguai, especificamente, a terra não é dessas maravilhas. Então, o que acontece? A produtividade por hectare de forragem não é tão grande assim também. Em compensação, o tipo de forragem que eles utilizam, que vai dactilis, é um tipo de gramínea que eles usam trevo, que é extremamente proteico, usa alfafa, que tem uma fibra ótima e também tem muita proteína. Então eles conseguem, com essas forragens de lugares mais temperados, conseguir como é que eu posso dizer assim, nutricionalmente uma forragem de melhor qualidade. E essa forragem, ela não se adaptaria aqui, pelo menos a grosso modo não. A grosso modo não, ela não se adapta. Ela é mais de clima temperado, um clima um pouco mais frio. Então, quer dizer, aqui a gente já teria, sim, dificuldade em querer instalar. É aquilo que nós falamos, não dá para pegar o jardim do vizinho e implantar no meu quintal. Exatamente. Então, por exemplo, a base alimentar seria uma coisa que não seria interessante para a gente. Porque aí a gente tem ali os produtores brasileiros reclamando, né, desse sufocamento todo que está acontecendo. Ainda tem no Brasil aquela questão assim, faz a entrega hoje e na realidade ele só recebe daqui 45 dias o que ele está entregando hoje. Sim. Você conseguiu saber, dentro dessas visitas aí, se esse recebimento com laticínio, ele é mais rápido ou também é essa escala aí de recebimento? Eu não cheguei nesse nível de pergunta, tá? Mas pelo que eu percebi, é bem próximo daqui também. Fecha o mês, depois que fecha o mês, algum dia ele recebe. 15 dias ali. Exatamente. Mas vai ser mais ou menos por aí para acabar fazendo fechamento, né? Então também eu acredito que tem esse problema. Mão de obra. Mão de obra. O Uruguai ele é um país que o nível educacional da população é muito alto. A informação que me foi passada é que tem 0% de analfabetismo, porque eles investiram muito em educação. Então você tem um povo que de uma certa forma, em geral, é um povo com uma cultura um pouco mais elevada. Ou seja, é uma população reduzida, exatamente, porém com uma produção eficiente, uma produção Isso. melhor aproveitada Exatamente. por indivíduo. Isso. E se você
tenta contratar um indivíduo desse, é lógico que ele tem o seu preço. Naturalmente, mas ele também vai me dar o retorno. Ele Ou vai não, cuidar isso da aí. minha vaca com muito mais zelo, porque ele entende a necessidade desse cuidado. Exatamente. Porque às isso vezes aí se é eu falar indiscutível. isso para um analfabeto, que ele precisa limpar o coxo, igual a gente tem aqui, algumas informações do tipo assim, do funcionário perguntar para o patrão, que dia que a zootecnista vem? Mas não sei, por quê? Não é porque eu tenho que lavar o coxo. Então ele acha que precisa lavar o coxo para a A zootecnista. auditoria, né? Não é para a Como se fosse zootecnista, ele auditoria. precisa lavar é para a vaca, todo dia. Exatamente. Mas de qualquer maneira, é uma pessoa que ela te exige mais em termos financeiros para ser contratada, mas é lógico que ela te dá um retorno maior, né? Custo-benefício acaba valendo Exatamente, a pena. mas o salário vai girar em torno de 4, 5 mil reais para uma pessoa dessa para trabalhar eles chamam de tambos de leite, né? Que na verdade são as propriedades leiteiras. São muitas propriedades, porque você falou aí a média é de 2.000 litros por propriedade. Sim. Mas e o tamanho e extensão da propriedade para produzir 2.000 litros? O tamanho gira em torno de 300 hectares. Quer dizer, tem terras eficiência nessa maiores. propriedade? Sim. Porque ela não chega a ser uma propriedade tão grande. Não, mas de qualquer maneira também a gente consegue aqui no Brasil produzir leite em áreas menores do que 300 hectares para produzir 2.000 litros de leite. Lá a gente tem que levar isso em consideração. A forragem é muito boa, só que a produtividade de forragem é baixa. Então, de uma certa forma, a taxa de lotação também é baixa. E em termos de genética dos animais? Sim, a genética dos animais são todas holandesas para vacas de leite, certo? E que o clima de lá permite isso com muita tranquilidade? Perfeitamente. E agora está vindo uma onda muito forte de cruzamento de holandês Holstein, que a gente chama, que é o holandês que veio, que lógico, veio da Holanda, mas tem muito na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá, para um cruzamento com o holandês frísio, que é o holandês melhorado na Nova Zelândia. Por que disso? Lá eles não recebem por litro de leite, eles recebem por sólidos produzidos pela vaca. Então recebe por quilo de gordura produzida, é por proteína, quilos de proteína produzida. Então não importa quantos litros de leite eu entreguei. Não, depende de quantos quilos de gordura você entregou. Ô, Daniel, aí também tem que ter, porque daí ele fala assim, mas no Brasil isso não funciona. Não funciona por enquanto. Funcionará. Vamos acreditar que vai funcionar, porque daí tem que ter a confiança também com a indústria, né? Exatamente. E funcionará. Inclusive, em alguns lugares, se você entregar vamos colocar assim, um leite com baixos teores de proteína e gordura, você é penalizado porque o laticínio carregou, Perdeu tempo no frete. Perdeu tempo no frete em água. Entendeu? Então está tendo esse movimento de alguns produtores para uma genética mais voltada para a Nova Zelândia, que são animais que realmente produzem mais teores de sólidos.